Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 53, versos de 1 a 3. Nós vamos hoje, irmãos, estar estudando sobre a figura do Natal. Nós falamos nos sermões anteriores sobre o significado do Natal. Nós vimos que o significado do Natal é o nascer da luz de Deus no coração dos homens. Nós também pregamos sobre a mensagem do Natal. A mensagem do Natal é uma mensagem de arrependimento e redenção do pecador em Cristo. Hoje vamos pregar sobre a figura do Natal. Isaías 53, verso 1 e 2. Nós vamos caminhar um pouco nesse capítulo aqui, mas vamos ter como base aqui esses versos aqui, os versos 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus, acompanhe a minha leitura. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e quem sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Vamos parar por aqui. A palavra figura tem vários sinônimos. Retrato, imagem, forma, todas elas têm como significado a representação visível e inteligível do que é observado. A natureza humana tem necessidade da figura para elaborar o conceito de estética, de beleza, de feiura, não é isso? Assim é como o Natal. O Natal tem sua figura e tem sua estética e tem seus conceitos. Gostamos das imagens, das figuras, das fotos, das paisagens. Hoje, as revistas e os jornais economizam nas palavras e abusam nas imagens. Gostamos de tirar fotos, guardá-las, catalogá-las, documentá-las, de compartilhá-las. Para alguns, as imagens valem mais do que 1000 palavras. Verdade isso. Em nosso contexto, isso é bem verdade. Como? Observe os museus. Alguém já foi a algum museu? Então, você vai entender isso aqui. Eles descrevem a história com muito mais imagem do que com palavras. É um fato. Existem salas repletas de quadros, objetos, fotos, símbolos, que contam a história das civilizações, dos avanços, das descobertas, sem mencionar uma palavra. Interessante isso. E nós entendemos. Os museus têm o charme de contar a história, enchendo nossos olhos com as imagens, figuras e retratos, que retratam a história, a nossa história. Temos a necessidade da figura, da imagem, da forma, para conceituarmos a estética e a beleza das coisas. E também para vermos a história. Precisamos da imagem para definir o feio e o belo, o reto e o torto, o claro e o escuro, o seco e o molhado, o grande e o pequeno, a dor e a alegria, a decepção e a vitória, a vida e a morte. Tudo é imagem, tudo se passa para nós de forma como imagens. Nas Escrituras, é interessante isso aqui, a glória de Deus se manifesta na criação. Como? Na imagem, na figura, na pintura, no desenho daquilo que Deus criou. Está lá a imagem para nós vermos aí. E nós nos alegramos com isso, porque elas nos falam sem nenhuma palavra. Com o Natal, irmãos, não é diferente. Isso é interessante. Com o Natal não é diferente. Então nós vamos responder como a Bíblia mostra a figura do Natal, lendo em cima do texto de Isaías 53. Que lições ou que revelações esse texto nos traz a respeito da figura do Natal? Primeira, a figura do Natal, ela revela a face de Cristo. É uma imagem, é uma figura. Isaías profetizou durante 48 anos em Judá. O que ele profetizou? Ele pregou sobre o rei Messias, a vinda dele, o pecado de Israel, a glória de Deus,
o seu reino, Isaías foi morto por Manassés, rei de Judá, por pregar a palavra de Deus e dizer e combater o pecado de Manassés. O livro de Isaías é o evangelho do Velho Testamento. Ele revela de maneira clara a imagem do Messias, do Rei Jesus, do Salvador, do governante maravilhoso conselheiro, o Deus forte, que não cede à tentação, o Pai da eternidade e o Príncipe da paz. Ele vai trazer justamente a imagem de Cristo para nós. Porque o Natal tem a face de Cristo. Esse é o ponto. No capítulo 53, ele descreve a figura do Natal de modo maestral. Ele desenha em detalhes a figura, a imagem de Cristo, o nosso Natal. Parece que Isaías está presente na cena. Parece que ele vive o momento e desenha detalhadamente a figura do Natal. Ele descreve a figura de Cristo como se estivesse olhando para ele e pintando um quadro da sua face. De tão real é para ele essa revelação. O que ele pinta é assustador, é estarrecedor, é impactante. Ele revela a figura de Cristo sem maquiagem, sem retoques, sem plástica. Isso aqui é interessante. No começo do verso de Isaías, ele descreve o cenário da chegada do renovo, de Cristo. Após, ele descreve a figura do renovo, revelando a sua aparência. O profeta tem a imagem perfeita e detalhada do contexto do que está acontecendo e também a imagem detalhada daquele que chega de Deus, que desce do céu para os homens. Ele vai descrever justamente as duas coisas. Observe no verso 1, o que diz o texto. Quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? É um questionamento. Ele está dentro do povo ali. E pergunta, quem creu em nossa pregação? No contexto de Isaías, ninguém. Ele vai pregar para um povo que não vai crer nele. A quem foi revelado o braço do Senhor? Aí já é uma outra pergunta. A quem Deus quer revelar? Interessante isso aqui. Isaías confronta o povo com a mensagem da salvação que o renovo estava trazendo para o povo judeu. Mas o povo não levaria a mensagem a sério. E não creriam que um homem sem qualquer aparência e formosura seria o rei, o salvador, o redentor de Israel. Então, a figura de Cristo é tão impactante para eles, que não tem formosura alguma, que eles não conseguem entender como é que o rei, o Senhor, o Criador, o rei do universo, o Deus de Israel, o rei de Israel, não tinha nenhuma aparência. No comum, no contexto, eles rejeitam, eles desprezam, não há qualquer interesse com a chegada do santo servo de Deus. Por isso que eles rejeitam a pregação, eles não creem na pregação de Isaías. Isaías prega para um povo que não queria ouvir a mensagem da salvação. Isaías prega para um povo que não iria reconhecer o Messias. Isaías prega para um povo que rejeitaria o presente de Natal dado por Deus, seu único filho. Olha só, irmãos, o desafio de Isaías. Pregar a Cristo para um povo que não vai ouvi-lo e não vai acreditar. Isso se parece com o quê? Com o nosso contexto, com a nossa realidade. Porque nós testemunhamos de Cristo o tempo todo com a nossa vida, com as nossas ações. Mas testemunhamos para um povo que não quer ouvir, um povo que não crê, um povo que rejeita tudo que é Deus e tudo que vem de Deus. Agora, observe isso aqui. Mas só Deus pode revelar o servo sofredor aos corações dos pecadores. Só Deus pode dar fé para se crer no servo sofredor, que não tem aparência, nem formosura de um rei triunfante, mas a figura de um servo que sofre a justiça de Deus em favor de pecadores. É a segunda parte aqui do verso 1. A quem foi revelado o braço do Senhor? Só Deus revela isso. A esse povo, a essa gente. Não a todos, mas a uma minoria. Olha o verso 2. Ele vai trazer aqui o contexto da situação, das circunstâncias, do estado da nação. Porque foi subindo, diz assim, porque foi subindo com o renovo
perante ele e como raiz de uma terra seca. Observa aqui o contexto e as circunstâncias para o nascimento de Cristo, para a chegada de Cristo. Uma terra seca. Não tinha aparência quem ele não tinha aparência, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Vamos destrinchar esse texto aqui. Porque foi subindo. O sentido aqui é de quem sobe a terra prometida. Jesus vem como confirmação da promessa. Ele vem como Salvador, como guia perfeito para a terra prometida. Ele é o renovo da promessa feita a Abraão. O que foi que Deus disse a Abraão? Porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho, também não negarei o meu. Eis aí o meu cordeiro, para ser imolado no lugar de Isaque, para ser oferecido a mim. A cena é muito interessante. Deus pede que Abraão sacrifique Isaque. Abraão caminha com Isaque uma longa distância até um monte onde deveria ser sacrificado. E Abraão vai obedecendo a Deus, sobe com Isaque, monta o altar, coloca o filho dele lá. Né? Isaque devia ter seus 10, 12 anos de idade, por aí. Pega o cutelo e vai matar Isaque, vai sacrificar Isaque. Na hora que ele levanta a mão, Deus fala com ele, não, para, não faça isso. Olha ali um cordeiro. Sacrifica o cordeiro no lugar de Isaque. Então, porque Abraão ofereceu a Deus o seu filho, Deus ofereceu o filho dele para ser imolado no lugar dos pecadores a quem Deus ama e quer bem. É isso aqui que está acontecendo aqui, porque foi subindo para uma terra. Né? Como raiz de uma terra seca. Olha o verso 2 aqui. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. O sentido aponta para uma terra estéril, onde nada brota. Uma terra estéril que expulsa qualquer raiz. Uma terra seca, morta, sem qualquer nutriente para firmar a raiz até fazê-la brotar. Esta terra, por natureza, expulsa a raiz, rejeita a raiz, não aceita a raiz. Essa terra quer permanecer morta, improdutiva e infrutífera. O povo judeu rejeita o Messias, sua vida, seu ministério e o crucifica. Ele é humilhado, destratado, rejeitado por seu povo. Irmãos, essa terra seca aqui é o coração do homem. É o seu coração e o meu coração, é a nossa dureza, é o nosso orgulho, é a nossa prepotência de acharmos que merecemos alguma coisa, que somos alguma coisa quando somos confrontados com as Escrituras, com a palavra de Deus. Nós rejeitamos tudo que vem de Deus. Por quê? Porque quando Deus nos confronta, a primeira coisa que vem aos nossos olhos são nossos pecados. E nós não gostamos disso. Nós não aceitamos isso. Porque achamos que merecemos e que não somos pecadores, somos bons demais da conta. E não somos, irmãos. Não somos, essa é a verdade. A nossa natureza ela é uma natureza torta, quebrada, manchada pelo pecado. E só Cristo pode transformar a nossa natureza. Porém, no contexto aqui do texto, Deus faz nascer seu renovo nesta terra e faz com que ele cresça, produza e frutifique. Olha só. Deus envia o seu filho para uma terra seca, árida, que rejeita tudo e qualquer coisa para frutificar e para crescer. E que não deixa nenhuma raiz aprofundar. Ele faz justamente isso. Ele faz seu renovo nascer nesta terra árida. E ele vai produzir fruto, ele vai frutificar e vai transformar essa terra. E essa terra é o nosso coração. Deus faz com que ele, o seu servo, o seu filho, crie raízes nos corações dos seus escolhidos, trazendo vida. Trazendo vida. Em seguida no texto, aqui ele mostrou o contexto do texto, o contexto humano do texto, a realidade humana do texto. Agora ele vai trazer o quê? Ele vai mostrar a face do servo sofredor. Isso aqui é interessante para nós, muito interessante. Acompanhe comigo aqui a leitura. Ele diz assim, a parte 2 do verso 2. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse.
Vamos caminhar um pouco aqui. Ele não tinha aparência. Isso aqui está falando de Jesus Cristo. Ele não tinha porte, presença que chamasse atenção para ser o rei salvador. Sua aparência não era de um personagem da nobreza. Sua aparência não refletia a imagem de um rei todo-poderoso, como ele estava acostumado a ver ali na história. Sua figura era despercebida, ele não tinha um porte físico portentoso, atlético que chamasse a atenção. Ele não tinha aparência. Ele tinha uma aparência comum, como qualquer outro ser humano. Nem formosura, diz o texto. Ele não tinha resplendor, majestade e glória aparente. Ele não era bonito. Ele não era lindo. Ele não era perfeito. Ele não tinha os olhos azuis, um nariz afilado, o cabelo louro grande caindo aqui nos ombros, uma barba perfeita, bonita, ruiva e tudo mais, como se aparenta nas imagens de Jesus Cristo. Aquilo é uma imagem falsa, porque ele não tinha nem aparência e nem formosura. Não havia nele nada que convencesse o povo por sua aparência, resplendor e majestade para segui-lo. Para segui-lo. Hoje, em nossa cultura, é muito comum, né? Nós seguimos os artistas de televisão, os artistas de filme, de Hollywood, pela sua aparência, pela sua formosura. Nós nos apaixonamos por esses personagens da história que está aí ao nosso redor, né? De uma forma muito, muito fugaz, muito sem fundamentação, porque a pessoa é bonita, é formosa, tem um porte, tem uma aparência. Mas isso não é o verdadeiro, irmãos. Isso não é o verdadeiro. Jesus Cristo não tinha essa aparência. Não tinha. Deus o envia com a aparência de um homem comum para se relacionar com pecadores. Aqui que faz a diferença. Ele de livre vontade deixou sua glória e veio habitar no meio de pecadores, trazendo a luz e o caminho da salvação. Paulo diz em sua carta, em uma de suas cartas, pois ele, subsistindo na figura de Deus, não julgou como direito o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Nenhuma beleza havia que nos agradasse, diz aqui o texto, a parte final do texto, do verso 2. Mas olhávamos para ele, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Nós podemos ler assim esse texto. Nenhum atrativo havia nele para que o desejássemos. Não havia nele nenhuma semelhança com os reis, os poderosos da terra ou com os deuses gregos. Por isso, ele não era desejado. Por isso, ele não despertava interesse. A expressão aqui, agradar, é melhor entendida como desejar, que significa ter prazer nele, amá-lo. Então, sua figura, a figura de Cristo, não atraía o povo, não comovia o povo, ao povo ter prazer nele ou mesmo amá-lo. Nada havia na face de Cristo que chamava a atenção. Nada havia na face de Cristo que fizesse com que os homens o desejassem. A figura estética de Cristo não agradava a ninguém, não chamava a atenção de ninguém. Isso é a sua figura estética. Mas há algo nele assim extraordinário. Quando Cristo abria a boca e falava, irmãos, as multidões se quebrantavam diante dele. Se jogavam aos seus pés. Porque eram palavras eternas de vida, de salvação, de redenção, de justificação, de perdão. As pessoas, Jesus atraía as pessoas não pela sua postura física, mas atraía pela sua pregação, pelo seu discurso, pela sua mensagem de consolo, de conforto. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve e suave. Era isso que atraía o povo. Atraía aqueles a quem Deus revelava o seu braço.
Irmãos, isso aqui é fantástico no Evangelho. Isso aqui é portentoso e maravilhoso. A palavra de Deus entrando, adentrando o coração do homem, trazendo luz, conforto, consolo, salvação, esperança, vida eterna. A figura estética de Cristo não agradava a ninguém, não chamava a atenção de ninguém. Segunda lição que esse texto nos ensina. A figura do Natal revela a dor de Cristo. Olha só. A figura do Natal revela a dor de Cristo. Verso 3, o que diz o texto? Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Ele sabia disso, ele tinha essa consciência. Vamos lá, mais no verso 3 aqui. Homem de dores. Homem de dores, no plural, não é de dor não, dores. Como se ele sofresse as dores dos outros. Vai mais além. E que sabe o que é padecer. Sabe porque está sofrendo, sabe porque vai morrer. Por causa das dores dos outros. Vai mais além. E como um de quem os homens escondem o rosto. Olha só. Os homens escondiam o rosto ao ver a sua figura deformada por causa dos açoites que ele levou na cruz, por causa do meio do seu pecado. Os homens viravam o rosto, não queriam ver, porque sabia qual era o discernimento. Era eu que era para estar ali e não esse justo. E vai mais além aqui, Isaías 53, 3. Um de quem os homens escondem o rosto era desprezado e dele não fizemos caso. Desprezamos a Cristo e não fizemos caso do seu sacrifício, da sua vida, do seu ministério, do que ele fez. Irmãos, isso aqui é impactante, essa figura aqui que Isaías revela para nós. No verso 2, Isaías desenha a figura de Cristo mostrando os detalhes das circunstâncias, da realidade que ele chega. No verso 3, o profeta descreve a fisionomia, a face, a rejeição, o desprezo dos homens, sua dor, o seu desprezo que ele recebeu dos homens por causa dos nossos pecados. Era desprezado. Isso quer dizer, ele foi desconsiderado, ele foi menosprezado pelos homens. O mistério da vida de Cristo foi marcado por rejeição, por desprezo entre os homens. Irmãos, não pense que naquela época Cristo foi bem Cristo no meio dos homens, ou entre eles. Não foi, irmãos. Não foi. Cristo foi rejeitado o tempo todo, até pelos seus discípulos. Porque a sua pessoa, a sua palavra confrontava todo mundo, todo o tempo, toda hora, com o seu pecado. Mas só que as pessoas não entenderam que ao confrontar, ser confrontado pelo pecado, haveria o arrependimento e após o arrependimento, a redenção de Deus sobre essas vidas. Às vezes a gente pensa que para Cristo foi muito fácil, porque ela era Deus. Então foi fácil caminhar na terra, foi fácil se relacionar com os homens, foi fácil ir à cruz, foi fácil ser crucificado. Irmãos, não foi. Foram 3 anos sem trégua, de perseguição intensa, de rejeição intensa, de desprezo intenso. Era um homem de dores, que sabe o que é padecer. Ele tinha essa consciência. Tinha essa consciência. Em nosso tempo, irmãos, não é diferente. Nós rejeitamos, desprezamos, desconsideramos e fazemos pouco caso de Jesus. Fazemos piadas, fazemos desdém dele. Não levamos a sério a sua palavra, o culto, a mensagem dele. Em nossas vidas, vivemos como se Deus existisse, mas nós não colocamos essa existência em prática em nossa vida. Deus existe, mas eu vivo como se ele não existisse. Isso é desprezo, isso é rejeição, isso é desconsideração.
E a grande maioria hoje dos cristãos, irmãos, estão vivendo nesse contexto. Se você prega na igreja sobre pecado, confronta a igreja a se quebrantar, a se arrepender, a mudar de vida, de atitude, de pensamento em relação a Deus, a igreja esvazia. Porque não querem ouvir essa mensagem. A mensagem do Natal, irmãos, fala sobre isso. De um Cristo que veio para ser moído pelos nossos pecados, trazendo arrependimento e a redenção de Deus. O desprezo por Cristo e tudo que se chama Deus é fruto da natureza humana obstinada ao pecado, ao erro, ao desvio, da fuga da verdade. Nós não queremos, irmãos, sermos confrontados com a verdade bíblica. Não queremos isso, porque isso nos incomoda. Isso vai tirar o nosso conforto. Isso vai tirar de nós aqueles pecadinhos que tantos gostamos, que nos ajudam a nos dar bem na vida. E nós não queremos isso, é um desconforto para mim. Eu não quero Jesus por causa disso. É um desconforto deixar de fazer muita coisa que eu faço, que eu sei que é ilícita, mas aquilo me dá prazer, então eu quero fazer, então eu não quero ser Jesus. Desprezamos a Cristo. Agora, por que desprezamos a Cristo, irmãos? O pecado deformou no homem a visão de Deus. O homem, em contrapartida, deformou Deus e tudo que vem dele. O pecado deformou no homem a visão que ele tinha que ter de Deus. E o homem deformou tudo que vem de Deus. A natureza humana é pecadora. Esta é a terra seca, sem vida, que nada brota, profetizada por Isaías. E é nessa terra seca, sem vida e morta, que Deus traz Cristo para que essa terra seja o quê? Como a terra do Salmo 23. Pastos verdejantes, águas tranquilas. Deus quer o quê? Deus quer trocar, irmãos. Deus quer restaurar a terra árida e seca do nosso coração, que foi marcado, que foi encharcado pelo pecado. O povo judeu o desprezou quando mais necessitava dele. Esta é a terra em trevas, que vive na sombra da morte. Esta terra despreza a luz, a salvação, o Messias enviado por Deus, porque seus pecados serão expostos a Deus e aos homens. E ninguém quer isso. Ninguém quer expor os seus pecados ao homem. Esse é o fato. Esse é o fato. Você pode xingar alguém de um monte de nome. Você xinga um monte de nome. Agora, se você chamar ele de pecador, ele vai parar para lhe dar uma resposta. Porque ninguém se considera pecador, irmãos. Ninguém se considera pecador diante de outro homem. Não se considera. O mais rejeitado entre os homens. Continua aqui ainda no verso 3. Ele é abandonado, deixado só, é isolado da companhia dos homens. Fazem bullying dele, rejeitam sua presença, sua palavra, sua pessoa e seu sacrifício na cruz. Não querem de modo algum, de maneira alguma. Ele não é bem-vindo, ele não é querido, ele não é desejável. Ele incomoda, ele aborrece. Ele confronta, dá dor de cabeça, dá insônia, provoca divisão. Sua palavra faz o coração sentir a convicção de pecado e o desespero da culpa. É isso que a palavra de Cristo faz em nós. Por isso que ele é desprezado pelos homens. Ninguém quer se sentir culpado de nada. A gente sempre encontra uma justificativa. E a nossa justificativa sempre culpa a Deus, nunca a nós mesmos. Sempre nós lançamos para Deus. Mas por que Deus? Por que isso deixar isso acontecer? É tudo para Deus. Mas a gente não para refletir que a nossa natureza é uma natureza pecadora. E nós dizemos sobre o juízo de Deus. Nós somos responsáveis por nossas vidas. Ele incomoda. Agora, ele é, irmãos, homem de dores. Isso é que é interessante.
Melhor seria homem que sofre golpes, chicotadas, homem que está ferido por golpes mortais. E é o fato. Quando Cristo foi crucificado, e antes de ser crucificado, ele foi chicoteado inúmeras vezes. Golpes mortais. O chicote romano, irmãos, tinha na ponta uma bola cheia de osso, pedaços de ossos. Quando batia no couro humano, arrancava os pedaços, ficava os buracos e os ferimentos assim profundos. E eram golpes de mortais mesmo, porque dependendo do lugar, matava mesmo. Ele sofre isso em nosso lugar. Certamente, o texto diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades malignas e crônicas, e os golpes que viriam sobre nós, ele levou sobre si. Essa é a face de Cristo, irmãos. Cristo levou sobre si os golpes mortais que viriam sobre nós por causa do nosso pecado. E o nosso golpe mortal é a nossa morte eterna. O salário do pecado é a morte. Todo mundo vai morrer, é um ponto, é um fato na história. Mas há uma divisão aí, irmãos. Uns morrem para a vida e uns morrem para a morte. Os que morrem para a vida são aqueles que Deus chama para si. E são seus discípulos, é a sua igreja. Nós morremos, mas temos a promessa de uma ressurreição futura, logo ali. E os que morrem para a morte, irmãos, são aqueles que não creem, são os ímpios, os pecadores, os inveterados, os obstinados, que não querem, que rejeitam a Cristo todo o tempo. Esses morrem para a morte eterna. Cristo nos chama a sua igreja para a vida eterna, não para a morte eterna. Sabe o que é morrer pelo pecado? Olha só que coisa interessante aqui. Homem de dores, que sabe o que é padecer. Padecer é morrer. Mas ele foi abatido, morto, por causa da nossa culpa. A correção para a paz com Deus veio pelo golpe de morte sobre ele, a sua crucificação. Por que Cristo morreu, irmãos? Qual foi a causa da morte de Cristo? Nós temos duas claras. Primeiro, para satisfazer a justiça de Deus. E a segunda, para salvar aqueles a quem Deus quer bem. Ele morreu por essas duas causas. Ele é o tipo de figura que ninguém quer olhar, porque a imagem da sua crucificação acusa a nossa consciência. Sou eu quem deveria estar no lugar dele. Mas graças a Deus, que nem Isaac ficou no lugar para ser imolado, veio o Cordeiro. E nem nós, porque Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tira o pecado do meu coração. Assim como Deus proveu o Cordeiro para Abraão imolar no lugar de Isaac, Deus trouxe Cristo para ser imolado no meu e no seu lugar, nos dando a salvação eterna. Irmão, que mensagem é essa? A gente talvez não tenha essa dimensão, irmãos. Eu lamento muito, não é, de também não ter e não trazer com mais clareza a profundidade, o desenho, a figura dessa imagem. De tão profunda que ela é. De tão graciosa que ela é. De tão maravilhosa que ela é para mim e para você. Cristo, irmãos, levou o meu e o seu pecado na cruz. Nós temos paz com Deus. Jesus Cristo nos justificou. Levou sobre si todo o castigo de Deus que viria sobre mim e sobre você. Ele levou sobre si. Para nos colocar diante de Deus santos, salvos, perfeitos. Sabe o que é sofrer? Esta imagem da crucificação de Cristo produz aversão, medo, fuga, desprezo, desdém, descaso, pois ninguém quer ser condenado por causa dos seus pecados. Ninguém quer ser condenado por causa disso. Ninguém. Cristo, irmãos, não teve vergonha de se colocar diante de Deus e dos homens, carregando sobre si
os nossos pecados. Não teve vergonha. Cristo não se envergonhou de levar sobre si a maldição da cruz. Ele carregou a cruz. Ele foi exposto ali. Cristo não teve vergonha de expor suas vergonhas para salvar o pecador da condenação eterna. Como é que vocês imaginam que Cristo foi exposto na cruz? Completamente despido, irmãos. Olha a humilhação. Olha o desprezo que os judeus, que o governo romano fez dele. Condenado à morte por um crime que nunca cometeu. Foi acusado de blasfêmia e nunca fez isso. Foi exposto lá completamente despido, machucado, humilhado, todo cortado, para tirar o pecador da condenação eterna. Cristo não teve vergonha de padecer em favor de um povo obstinado ao pecado e à rebelião. Cristo não teve vergonha de satisfazer a ira de Deus, indo para a cruz como maldito, desprezado e rejeitado. Não teve vergonha disso, irmãos. E muitas vezes nós temos vergonha de testemunhar o nome dele. Nos escondemos, ficamos calados, quietos, não abrimos a boca. Não vou dizer que eu sou crente aqui. Ele não teve vergonha de levar o seu e meu pecado naquela cruz, na cruz maldita, para nos dar a salvação e a vida eterna, e nos levar da condenação do inferno. Olha o que Paulo diz aqui, em Colossenses. E a vós, ainda nesse contexto de Cristo, não ter vergonha de se expor diante de Deus e dos homens para salvar os seus. E a vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos e pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou, trouxe vida para nós. Juntamente com ele, perdoando-nos todos os delitos. Qual foi a frase, qual foi a última frase, qual foi a frase de Cristo na cruz? Quando estava sendo crucificado. Vocês estão lembrados do que ele falou? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Juntamente com ele, perdoando-nos todos os delitos. E havendo riscado o escrito da dívida que havia contra nós, nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando na cruz. Qual era o escrito da dívida que pesava sobre nós, irmãos? A morte eterna. E Cristo removeu essa dívida, cravando-a na cruz. Ele mesmo foi cravado na cruz, para que Deus tirasse essa dívida da nossa vida. A figura do Natal é sem aparência, é sem beleza, é sem formosura, é sem nenhuma qualidade física, mas revela o triunfo dele na cruz para satisfazer a vontade de Deus e justificar pecadores diante de Deus. Que coisa linda, irmãos. Que coisa maravilhosa. Graças a Deus por Cristo e a sua cruz e o seu sacrifício. Os versos 7 e 9 de Isaías 53 revelam a imagem aterrorizante do sofrimento de Cristo. Olha o que diz os versos 7 e 9. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo, opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Aqui a palavra aqui no original é morto. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, um ladrão do lado, um ladrão do outro. Mas com o rico esteve na sua morte. Lembra do homem rico que deu a cova para sepultá-lo? Isaías já previa isso 800 anos antes. Arimateia, não é isso? Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Aqui mostra a sua justiça. Essa imagem do sofrimento de Cristo é aterrorizante, mas que traz um consolo e um conforto para mim
e para você sem igual. Terceiro e último ponto da nossa pregação de hoje. A figura do Natal revela a satisfação de Deus em moer seu filho. Isso aqui é muito forte para mim e para você. Deus se satisfez em levar Jesus à cruz. Como é que pode? Como é que se explica isso? Como é que um pai manda seu filho para morrer no lugar de pecadores, de injustos, e se agrada disso? Você teria coragem, irmão, de dar seu filho em sacrifício por um mundo caótico, sujo e manchado pelo pecado como esse? Eu creio que não. A nossa natureza não vai fazer isso. A nossa natureza vai protegê-lo, de uma forma ou de outra, não entregá-lo. Mas aqui, irmãos, nós vamos ver aqui nos versos 10 e 12 aqui, algo assim que é estarrecedor. Como é que Deus se alegra com isso? Olha só os versos 10 e 12 aqui de Isaías. Todavia o Senhor agradou moê-lo, agradou matá-lo. Moer aqui é matar mesmo. Fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Olha só, Deus se satisfez em matar Jesus em oferta pelo pecado. Agora, por quê? Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Olha o verso 11. Ele diz o seguinte: e ele verá o fruto penoso penoso do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. O que é que está dizendo aqui? Que Deus se agradou matar Jesus, porque via no futuro a sua igreja, o povo por quem ele morreu. E se alegrou com isso. E exaltou a Cristo por causa disso. Isaías descreve a face de Cristo sem formosura e sem beleza. Jesus é a imagem da dor provocada pela ira de Deus sobre o pecado do mundo. O desprezo de Deus na cruz é revelado na imagem deformada do seu filho, satisfazendo a sua ira contra o pecado. Isaías descreve a figura de um homem que sabe o que é sofrer por causa da rebelião dos outros, sem que os outros lhe deem importância. Isaías desenha a figura de um homem que não agrada a ninguém, porque ele carrega sobre si a doença crônica do pecado dos outros. Isaías pinta em terceira dimensão os golpes que um homem sem beleza está recebendo para salvar outros da condenação eterna, e os outros não têm o menor interesse em conhecê-lo, em adorá-lo, em servi-lo. Mas Isaías, irmãos, olha para mais adiante, de todos da sua geração, e vê algo glorioso. A cena do verso 10 e 11 é extraordinária. Isaías vê a satisfação de Deus Pai com seu servo sofredor. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Olha o verso 11. Ele verá o fruto penoso do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Esse aqui é o ponto. A figura do Natal revela a satisfação de Deus em crucificar a Jesus. Primeiro, no texto de Isaías, temos a imagem da satisfação do Pai no sofrimento do Filho. No verso 11, no verso 10, Deus está satisfeito com o sacrifício de Cristo. Deus está satisfeito com tudo que ele suportou. Deus está satisfeito com o efeito que a cruz trouxe para a sua glória. Deus se agradou em moê-lo, fazendo-o maldito, fazendo-o a oferta perfeita para satisfazer a sua ira. Deus reconhece o penoso trabalho da pessoa de Jesus em favor de satisfazer a sua ira para que pecadores sejam salvos. Há uma satisfação plena, perfeita, prazerosa de Deus no seu servo sofredor, a redenção da sua criação, que inclui a igreja, eu e você. Há uma satisfação
plena, perfeita, prazerosa de Deus no seu servo Jesus Cristo, em satisfazer a sua ira e justificar aos homens a quem ele quer bem. O resultado da plena obediência de Cristo é extraordinário. Está lá em Filipenses 2,9. Paulo escrevendo diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso aqui vai ser o fim da história, irmãos. Quando Deus vier e juntar toda a humanidade, todo joelho se dobrará, todos, sem exceção, crentes e descrentes, e vão confessar: Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Segundo, aqui no texto de Isaías 10 e 11, temos a imagem da satisfação de Deus na justificação dos pecadores, no sacrifício do seu servo sofredor. O meu servo justificará a muitos. O retrato do Natal é por demais sublime, fascinante, belo, forte, está marcado pela dor da justificação de muitos, pelo sacrifício do servo sofredor. O retrato do Natal é de salvação, redenção, paz com Deus e vida eterna. Jesus não tem aparência externa, não tem beleza que hipnotiza, nem formosura que deslumbre, mas tem a força do amor sacrificial, que justifica homens ruins, maldosos, homens que desprezam, que o rejeitam, rebeldes a tudo que se chama Deus, e os salva para a glória de Deus. O servo sofredor tem a palavra de conhecimento que atrai, que chama para si, que faz com que o cego veja, o morto levante, o coxo ande, o mudo fale, o surdo escute e o pecador seja perdoado. O retrato do Natal tem a face de Deus em Cristo. Tem a face da sua palavra, da sua lei, da sua doutrina, da sua promessa. Tem o rosto da vida eterna. O retrato do Natal tem a imagem de Cristo, o servo sofredor, que morreu em favor da salvação de muitos e que agora está sentado em glória, em sua majestade, governando tudo e todos. Ele virá em breve, não com a imagem de um servo sofredor, mas com a aparência gloriosa do Deus justo, que julgará todos os homens. A imagem do Natal é de sofrimento e de glória. A imagem do Natal é de cruz e salvação. A imagem do Natal é de morte e ressurreição. A imagem do Natal é de condenação e justificação. A imagem do Natal é de juízo e redenção. A imagem do Natal tem a cara de Cristo. A imagem do Natal tem a cara de Cristo. Concluindo, irmãos, o que a Bíblia nos ensina sobre o retrato do Natal? Nos ensina que a figura do Natal revela a face de Cristo. Nos ensina que a figura do Natal revela a dor de Cristo em favor da salvação de muitos. A figura do Natal revela a satisfação de Deus em levar Cristo à cruz para salvar os homens a quem Ele quer bem. Não se esqueça, o retrato do Natal tem a imagem do servo sofredor, que morreu na cruz para satisfazer o coração de Deus e justificar a muitos. Fora dessa imagem, tudo é fantasia sem sentido real. O Natal tem a face de Cristo. Irmãos, adore ao Senhor Jesus. Seja grato a Ele. Natal é para ser comemorado, irmãos. É para ser comemorado, mas nessa perspectiva, nessa dimensão. Cristo morreu por mim. Deu sua vida por mim, para que eu tenha vida e vida eterna. Comemore o Natal, reúna a sua família, compartilhe de Cristo, do seu amor, da sua entrega. Fale da salvação em Deus, da esperança que há em Deus. Fale do seu consolo, do seu conforto. Fale do seu sustento, da sua manutenção. Fale de Cristo.
Proclame a Cristo, reúne a família, põe um pino na mesa, mas testemunhe do que é o Natal para você e do porquê você comemorar o Natal. Porque Cristo veio, é o presente de Deus que é dado a nós para ser morto em nosso lugar, para que nós tenhamos vida e vida eterna.